E eu quero aproveitar também esses últimos 20 minutos aqui de programa para falar um pouquinho sobre a nossa política tipo exportação, ou a nossa polarização tipo exportação, porque a posse do Milei, ela provocou isso, né? A gente teve o ex-presidente Jair Bolsonaro indo com a sua comitiva de alto escalão para participar da posse, ao mesmo tempo em que o presidente da República, que está no poder, o presidente Lula, não foi a essa posse e mandou o seu chanceler Mauro Vieira. E nos bastidores houve até uma correria, uma organização, um planejamento para que essas pessoas não se cruzassem, justamente para evitar situações de constrangimento. Marcelo Favalli, e de que forma que isso funcionou ali na prática no dia dessa posse? Pois é, né? Aí a gente começa também a ver a divisão entre o público e o privado, Exatamente. Né? Pegar um jargão aqui famoso no futebol, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque é o seguinte, quem foi o representante do Estado brasileiro? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi, talvez fosse o vice, também não foi, mas foi o chanceler Mauro Vieira, que foi recebido com as honras de Estado, cumprimentos ali e uma troca de fidalguinha entre os dois. Informações da própria chancelaria brasileira, informações oficiais do Itamaraty, que os dois trocaram uma frase ali: existe a mútua intenção de nós mantermos os nossos contratos, os nossos laços, a nossa biunião. Vou criar essa palavra nova aqui, me faltou exatamente a frase do Itamaraty, mas ok, houve uma simpatia ali. Depois, ou antes da posse, o Javier Milei havia recebido a comitiva da família Bolsonaro, porque foi, além do ex-presidente Jair, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, Michele e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, né? E ali foi uma recepção muito entusiasmada, de abraços e apertos de mão, trocas de sorrisos e tudo mais. Bom, a diplomacia, ela cresceu ao longo dos séculos através dos gestos, dos símbolos, dos signos. A diplomacia, ela fala muito mais pela semiótica, que é essa linguagem não verbal, do que o discurso propriamente dito. E ali ficou uma situação. O ex-presidente, que tem uma ligação ideológica, laços de amizade, foi recebido com muito mais pompa e circunstância pelo presidente do que o representante de Estado. Bom, é uma saia justa, é aquele fiapo entre os dentes, né? É aquele incômodo, mas para a mesa diplomática, para a posição do Javier Milei, que não é mais a pessoa física, agora é a pessoa jurídica líder, né, da nação, chefe de Estado, chefe de governo, isso pode trazer alguns desconfortos, que é o próximo desconforto, G20 2024, onde é no Brasil. Quem vai ser o anfitrião? Lula, presidente do Brasil. O Javier Milei vem porque a Argentina pertence ao G20. Então, a gente vai ter ali um primeiro desconforto, que foi criado talvez por ele mesmo, né? E a gente até viu nos bastidores também outros presidentes da República meio que se perguntando, né? E isso, claro, as informações vieram hoje depois das apurações que foram feitas pelas imprensas de cada país. Mas assim, será que ele vai participar como chefe de Estado? Mas ele é ex-presidente? Então, assim, até provocando algumas divisões nesse protocolo, nessa recepção, para deixar claro que há aqui um apoio ideológico de Jair Bolsonaro, mas o chefe de Estado está aqui, na presença de Mauro Vieira. E como é que você viu essa questão, hein, Felipe Monteiro? Assim, eu achei a posse do Milei uma dicotomia, né? Por quê? Claramente tinha um forte apelo popular e, ao mesmo tempo, tinha uma desconfiança da política exterior do mundo todo, né? Você vê, por exemplo, que foi uma posse, pelo menos que eu acompanhei, que teve menor quantidade de chefe de Estado. Somente 8 chefes de Estados estavam na posse do Milei, demonstrando que a opinião pública internacional, de certa forma, está um pouco preocupada. Está desconfiada. Desconfiada e preocupada em manter um tipo de relação com o Milei ali, não é? Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente desconsiderar que o Bolsonaro, ao ser recebido como chefe de Estado e ter ficado, inclusive, do lado do Viktor Orbán, né, o presidente da Hungria, que é
uma pessoa de direita na Hungria, que inclusive conseguiu, né, implementar políticas públicas de direita bem-sucedidas na Hungria, sem fazer juízo de valor se eu concordo ou não, mas o fato que todo mundo de direita, o Bolsonaro, até o Trump e o Milei também, se inspiram muito no Orbán, né? E o Bolsonaro ficou do lado do Viktor Orbán, né, da Hungria, né? Ou seja, o Bolsonaro também teve, na narrativa dele, uma certa força, uma certa sobrevivência política dele, né? Bolsonaro, é bom lembrar que perdeu as eleições, foi condenado, né, se tornou inelegível, não é? Então essa pequena vitória, que na minha opinião é uma vitória pequena, não é? Porque no meu entendimento, em 2 anos, o Milei vai ter problema em governar a Argentina e vai ter, com certeza, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, vários memes juntando o Milei e o Bolsonaro, né? Vai ser um problema para o Bolsonaro no final das contas, não é? Mas o que eu vi ali no final das contas é que o Lula não ter ido para esse evento, na verdade, ele fez certo, porque ele não se vinculou ao Milei, né? O Milei, é bom lembrar que xingou ele a campanha inteira, né? Foi duro com ele na campanha inteira, e se o Lula tivesse um papel ou um lugar na posse do Milei muito inferior ao Bolsonaro, iria diminuir muito o Lula e iria prejudicar e muito a diplomacia e a relação entre a Argentina e o Brasil. Você concorda com o Felipe Monteiro, Acácio? Eu acho que há um pragmatismo e haverá um pragmatismo nas relações Brasil-Argentina e, consequentemente, Lula-Milei. Obviamente, ainda é recente, o Milei fez inúmeros ataques ao Lula durante a campanha e o Lula declaradamente tinha uma preferência pelo Massa. Ele chegou a externar essa possibilidade. Sim. Então é óbvio que nesse momento existem desconfianças e talvez até certas mágoas de lado a lado. Mas a gente precisa lembrar, e o Favale bem disse, e o PP bem disse, que o principal parceiro econômico da Argentina é o Brasil. E a Argentina, salvo engano, é o 2º ou 3º principal parceiro econômico do Brasil. Então é impossível, dadas as circunstâncias atuais, que esses países quebrem, tenham uma ruptura nessas relações. Talvez eles não sejam melhores amigos, talvez a gente não tenha uma imagem do Lula e do Milei dando risada como nós temos do Lula com o Obama, ou do abraço que o Milei deu no Bolsonaro, mas as relações serão mantidas e é impossível nós olharmos de forma diferente. Quer acrescentar? Só um complemento. É bom lembrar, por exemplo, que a relação do Lula com o Fernandes era muito boa, né? E não teve nada de novo e nada bom na relação da Argentina com o Brasil. Então, não necessariamente significa um presidente do Brasil alinhado com o presidente da Argentina políticas eficientes transnacional. Fala, Agostinho. Quero só três pontos e mandar um recado. Por favor. Ao final para o Milei. Não, você vai entender. Primeiro, eu acho que as diplomacias vão cuidar da parte econômica e das relações. Os presidentes vão ficar onde estão, vão ser protocolar os encontros e a diplomacia vai cuidar dessas relações e as relações econômicas. Acho que a ida do Bolsonaro também faz parte de uma narrativa da direita unida. Direita unida. Mas eu acho que teve uma quebra. Porque se esperava muito a ida do Trump. Sim. Com a ausência do Trump, esse discurso de unidade... O Trump deu os motivos lá das primárias, problema de justiça, mas a falta da imagem do Trump, a ida do Trump, quebra um pouco essa imagem de unidade entre as direitas, né? Então o Bolsonaro, tanto é que o Bolsonaro surfou muito nisso, porque se tivesse o Trump, muito do que nós vimos com o Bolsonaro seria o Trump, né, surfando. E o Bolsonaro aproveitou essa coisa. E o encontro do Milei com o embaixador, como que é o nome do embaixador? Mauro Vieira. Mauro Vieira, ele fez uma brincadeira falando, olha, a Argentina sempre ganha do Brasil. Eu quero avisar ele que na retrospectiva, o Brasil já ganhou 43 vezes e a Argentina ganhou 40.